E já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque. Como prometido, hoje continuamos aqui no segundo bloco com a Aham. presença da psicóloga e psicanalista Edásima Aidar. Edásima, voltando, nós estamos falando de pesadelo, de sonhos no bloco anterior, né? Agora, Edásima, qualquer pessoa pode interpretar um sonho? E tem muita gente que interpreta sonhos para o outro, né? Fala, não, você Sim. sonhou isso? Lá é isso, isso, Viu, tinha isso. até um trabalho, uma É. época, não sei se tem mais, 180. Você ligava no Disque Sonhos. Ah, é? Você Diz que dizia, olha, sonhos? eu sonhei isso, o que quer dizer? Esse eu não sabia. Não sei ainda se existe. Sim. Mas, então, essa pergunta sua é muito interessante, porque, na verdade, qualquer pessoa pode, né, a hora que acorda, perguntar o que que eu sonhei, por que será que eu sonhei isso, o que que esses Porque personagens normalmente têm. quando você conta para alguém, esse alguém já tem uma definição já Já pronta. tem. Ah, então é Sempre isso. tem alguém querendo, né? Mas, na verdade, a interpretação é uma coisa muito séria. Principalmente esses sonhos que não são tão claros, como eu te falei, que parecem quadros surrealistas, É, porque eles têm, assim, vamos dizer, uma lógica que não é aquela lógica que a gente está acostumado, é a lógica do inconsciente. Então, a pessoa tem que conhecer, né, quem está interpretando, as leis do inconsciente, tem uma técnica, tem um método para chegar nesse tesouro escondido que são os sonhos, né? Você não pode chegar de qualquer maneira. é. Existe uma interpretação, mas você tem que ter acesso a esse conhecimento para poder fazer uma interpretação séria, Tem gente que manda até jogar no científica. bicho, dá o bicho que vai Ah, dar no sim! dia, né? Sonhei com camelo hoje, vou jogar com o Joga no camelo. camelo que hoje vai sair. Mas, Aham. mas é importante o profissional realmente capacitado para estar orientando e vendo a fundo realmente, Sim, né, mas já que a Idazema? gente falou em camelo, É, aproveitar e fazer um esclarecimento, né, sim, César? sim, Porque tem muita gente também que vai pelos símbolos. tá. Existem alguns símbolos que são universais, existem, É. mas a recomendação é que a gente só utilize eles quando falta a associação. Porque para cada pessoa tem uma história de vida. Por exemplo, o cavalo, para uma pessoa, pode representar uma coisa. Sim, Vamos dizer, na história de vida dela, um dia o pai caiu do cavalo e acabou morrendo. certo. Olha que trágico, É, né? Para outra pessoa, quando ela era criança, ela viu um cavalo lá transando com uma égua. é. Já mexeu com aquele ponto do despertar da sexualidade. Quer dizer, o símbolo, embora alguns sejam universais, também a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre o óbvio é aquilo que aparenta, Entendo. né? Então tem que ver na história daquela pessoa o que representa para aquela pessoa aquele símbolo. Tá. Agora, e os sonhos que se repetem? Fala, nossa, sonhei de novo. Daí vai outra noite, Isso, sonhei de novo. E uhum, fica repetindo. O que seria isso, Edásima? isso acontece com bastante frequência. É, Isso é uma maneira, César, do nosso inconsciente. É a mesma coisa com um disco enroscado. é, Ou com uma campainha, um telefone, uma campainha tocando sem parar. É como se o nosso inconsciente estivesse dando um aviso. Olha, me escute, estou insistindo. Isso representa algum conflito que precisa ser trabalhado, né? O inconsciente ele vai tender a repetir até ser escutado. E depois você percebe numa análise, quando você trabalha isso que se repete, a pessoa passa a não ter mais esse tipo de sonho, ela vai ter sonhos com outras como é que temáticas. você trabalha isso na prática? Na prática, agora que eu me especializei, né, nesse método contemporâneo de interpretação dos sonhos, ele, a gente, antes, sempre eu trabalhei com sonhos, mas hoje eu trabalho de uma forma mais incisiva, porque eu me dei conta de que uma análise sem trabalhar os sonhos, ela fica muito superficial, ela fica rasa. Porque é a ferramenta mais potente, porque é onde o inconsciente se manifesta. Não. E é ali onde tem esse saber que não pensa, como eu estava te falando, né? Quando a gente conversa, mesmo quando o paciente está numa sessão de análise, ele já fala com os filtros, com as defesas, né? Como uma maneira de se proteger da dor. E quando ele sonha, aquilo vem, aquilo é escancarado, né? Então, o analista, se utilizando disso, que vem de forma mais clara, ele pode devolver isso para o paciente e trabalhar isso com ele. Agora, Edásima, você tem algum exemplo de um paciente assim que mostra a evolução do tratamento, uma vez identificada aquela questão do sonho dele? Você Uhum. tem um exemplo que possa dar? Isso, então, como eu estava te falando, né, Não. Sérgio?
a verdade vai comparecer no sonho, porque Certo. no sonho tem aquele saber que não pensa, sem filtro. Então a gente se utiliza isso, inclusive, para confrontar o paciente com a verdade dele, né? Sei. A evolução durante o tratamento, ela aparece no sonho também. Muitas vezes a pessoa acha que já está bem, mas aí vem um sonho dizendo, não, ainda tem que esperar um pouquinho para dar alta para esse Outros paciente. sonhos acabam aparecendo daí. Outros sonhos Durante acabam o tra- aparecendo. durante o Isso. tratamento. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu atendi. Claro que a gente dá um exemplo assim ilustrativo e corta todo o trabalho que foi feito para chegar no segundo sonho. Certo. Mas vamos dizer, atendi uma senhora que ela se submetia muito ao desejo do marido, ela não tinha a palavra dela, ela não se posicionava, mas ela veio com aquela queixa, né? Porque geralmente quando as pessoas vêm, elas se colocam no papel meio de vítima, né? Sei. Ao longo do tratamento, ela vai percebendo que é metade vítima, metade cúmplice, né? E o quanto ela está ativamente participando daquela dinâmica, né, de se submeter ao outro. Então, no início do tratamento, ela tinha parado de trabalhar quando se casou, ela era uma pessoa não realizada. E ela sempre acusava o marido, ele que não deixa, a minha independência incomoda ele, e parece que ele não quer que eu cresça, parece que ele compete comigo, enfim, tudo nele, né? Sei. Aí, ao longo do tratamento, a pessoa vai se implicando naquilo que está acontecendo com ela. Então, no início, ela teve um sonho assim. Ele estava dirigindo o carro, né? E ele pisava no acelerador em alguns momentos e ela tinha muito medo. Ela estava do lado do motorista, tá? Ao longo do tratamento, né, quando ela pensou, nossa, eu acho que eu vou começar a trabalhar, eu preciso ter a minha vida própria, não posso ficar vivendo à sombra dele. Nessa ocasião do tratamento, ela já teve um sonho, era um começo, né? Ela teve um sonho onde ela estava dirigindo, só que estava chovendo, estava escuro e ela estava com muito medo. Mas ela estava na direção. Entendi. Você vê que já teve uma mudança, Entendi. né? Ele estava na direção no primeiro sonho. Nesse outro segundo, sonho é ela dirigindo. Ela dirigindo, embora com medo, mas ela estava enfrentando a situação. Entendi. Você vê como as coisas vão mudando já. Sim, o sonho é o reflexo da vida. E aquele trabalho que você foi fazendo junto com ela. E o trabalho que a gente foi fazendo juntas, sim. Interessante. E perto da alta, né, quando ela já estava quase já no momento de interromper a análise, ela já estava cuidando dela mesma, já adquirindo uma certa autonomia, uma independência, ela teve um sonho onde ela dirigia e ela se lembrou nitidamente da sensação do sonho, aquela sensação de prazer, ela dirigindo, ela fazendo a rotatória, e ela lembra até da paisagem bonita que ela podia conferir enquanto dirigia. Isso quer dizer que ela estava dirigindo a vida dela, Exatamente. Então, ela estava tomando o comando da vida, da própria vida. Isso mesmo, César. Então, olha como o sonho é fundamental, como eles nos auxiliam, como eles nos ajudam, Com certeza, né, com a lidar certeza. com a verdade. Porque vamos dizer que essa paciente, ali, quando ela teve o sonho que ela estava dirigindo, porque muitas vezes o paciente dá uma melhorada, ele já acha que está pronto para alta. O sonho mostrou o quê? Que ela estava dirigindo, mas ainda com medo. Então, muitas vezes, o sonho vai convencê-la de ficar mais um tempo, mais do que se eu tivesse dito, olha, vamos esperar mais um pouquinho para você se acostumar com essa nova independência. Então, o sonho, não tem como negar. Isso prova aí que realmente a terapia é algo que faz com que você aproveite realmente o sonho, para que tire exemplos para a sua vida, né? Isso, e na verdade, sabe o que acontece, Sandro? Quando os pacientes têm os seus sonhos interpretados, eles ficam tão encantados e eles se comprometem com o tratamento. Porque eu observo assim, né, em 43 anos de prática clínica, muitos pacientes às vezes fazem análise, fazem terapia, porque eles precisam fazer. Às vezes eles vão nem tão muito motivados, mas eles vão também. Quando você começa a trabalhar os sonhos do paciente, eles ficam encantados, porque o sonho amplia a percepção que ele tem dele mesmo, e isso produz insights transformadores, e ele começa a se animar e ver que a vida dele está mudando. E ele vem para a sessão com ânimo, ele vem motivado. Às vezes me manda pelo WhatsApp, eu sonhei isso, claro. E os primeiros resultados, é muito lento? Olha, essa é uma das vantagens do sonho. Quando a gente trabalha com os sonhos do paciente, o tratamento ele tem um progresso
em menos tempo, porque muitas coisas que o paciente... Você está indo na raiz, né, do Você problema. está indo na raiz. Isso, é exatamente isso. Porque muitas coisas que o paciente demoraria para abordar vai aparecer no sonho. Por exemplo, ele está com vergonha, às vezes demora um pouco para falar de um conflito na sexualidade, vem o sonho e já mostra. Então, dá oportunidade para a gente aprofundar nisso, e isso faz avançar o tratamento e produz resultado em menos tempo. Por isso que é uma coisa preciosa trabalhar com sonho. Mas tem alguma técnica, voltando lá naquele esquecimento de sonhos, né, que nós falamos, já tem alguma técnica para que a pessoa possa lembrar com mais facilidade dos sonhos? Tem. Eu oriento meus É. pacientes desde a primeira consulta. Olha, além da sua fala, nós vamos trabalhar também com os seus sonhos. Certo. Procure se lembrar, né, antes de se levantar da cama. Antes de se levantar da cama, porque as recordações dos sonhos, elas são frágeis. Elas costumam desaparecer depois de 5 minutos. Então, quando você está na cama ainda, tente pensar, o que eu sonhei hoje? Entendi. Né? E, se possível, escreva, porque a hora que você se levanta, no momento de... Então, uma canetinha e um papel caderninho, do lado, eu caderninho oriento. ali do lado do criado. Isso, ali, do esse lado trabalho da cama. pedagógico a gente faz desde o início das sessões, né? Para que o Certo. paciente tenha um caderno, ou quem não quer escrever, que grave. Entendi. Né? E depois ele traz para a sessão, só que eu não permito que ele leia e nem escute áudio, porque como o tratamento é pela fala, e é importante que ele fale do que ele lembra. Ele Certo. pode até ler antes, mas eu quero que ele fale. E aí, essa é uma técnica, né? Outra coisa para você, quando você se deitar, você deixando o caderno ali, o gravador ou o celular, você já vai alertar a mente sonhadora, porque é um material tão rico que não deve ser desperdiçado. Porque além de ele mostrar seus conflitos e os problemas que você precisa resolver, ele vai mostrar os seus desejos, que muitas vezes estão encobertos. Como eu te falei, né? Esse projeto meu aqui em Piracicaba, que eu fiquei 10 anos fazendo palestras em instituições, empresas, escolas, começou com um sonho. Eu sonhei que eu me via falando para uma plateia muito grande. Eu falei, mas por que eu tive esse sonho? Eu não sou muito de falar, a minha arte é da escuta mesmo. Mas eu percebi que era um desejo meu de divulgar o trabalho, de divulgar a importância que tem o tratamento terapêutico, né, com psicólogo, com psicanalista, e o quanto ajuda a aliviar o sofrimento, a lidar com sintomas, né, a fazer a pessoa ver mais beleza na vida, viver melhor. E hoje você está mais no consultório? Eu estou só quase no consultório. E escrevendo, né? Praticamente exclusivamente. Escrevendo. Isso. Eu parei um tempo, né? Eu fiz 10 anos em função desse sonho que eu tive, que me alertou e me mostrou claramente o desejo de divulgar. Eu fiquei, então, 10 anos, né? Fazendo essas palestras. E o sonho mostra também o seu desejo. Por exemplo, na minha clínica, César, eu tenho muitos pacientes que às vezes descobrem que não é exatamente aquilo que ele está trabalhando que ele gostaria de fazer. Sim. E é tão bonito isso. Claro que no início é um pouco doloroso, porque ele vai descobrir, eu estou ganhando dinheiro, mas eu não estou feliz. E quando vem o sonho e mostra para ele o que ele desejaria fazer, e aí ele começa a fazer o que ele gosta e ganhar dinheiro com o prazer do trabalho dele, é uma coisa magnífica. Então, a gente vê vidas sendo transformadas, né? Então, eu sou muito realizada com o meu trabalho, e os sonhos, eles são essa ferramenta que eu utilizo e Legal. Que está dando muito resultado. Idásima, eu quero agradecer a sua participação aqui, os seus esclarecimentos, com certeza ajudou muitas pessoas em casa, o pessoal do público da internet também, que está nos acompanhando nesse momento, né? Eu gostaria que você deixasse seus contatos para as pessoas que possam estar tirando mais dúvidas ou até marcando lá uma consulta com você. Se você puder deixar aqui para a gente. Sim, o meu Instagram é @edazima_aidar emendado. Meu telefone é 996-83-3017. O pessoal já está vendo Os aqui embaixo. Os contatos são pelo próprio WhatsApp mesmo. Tá ótimo, então. Idásima, deixa o seu recadinho final, então, agora aqui diretamente para o nosso público. Tá. Em relação principalmente aos sonhos. Sim. Então, o meu recado para todos que estão nos ouvindo é: não desperdicem este material precioso, este material riquíssimo que são os seus sonhos, porque nos seus sonhos você está de uma forma íntegra,
está você, né? E na medida em que você se utiliza desse material para tentar entender o que ele pode estar querendo dizer, você vai ter mais possibilidade de ser feliz, né? De se realizar no amor, no trabalho e na vida. Tá ótimo. Obrigado. Prazer em revê-la. Igualmente, Viu? César. Valeu. Foi um prazer. E como eu pra disse mim. na outra entrevista, né, as portas estão sempre abertas Que bom, aqui, viu? muito bom saber. Quem sabe a gente fale de outros temas, né? Com Como certeza. depressão, autoestima, relacionamento amoroso, que eu trabalho muito com casais também. Legal. Tá bom? Obrigado, forte abraço. Obrigada, Pessoal, nós César. vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.